Vamos prosseguir com os livros históricos, a segunda parte. São 12 os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então vamos ver a segunda parte hoje a respeito dos livros de 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vamos ver neste período dos reis como Deus agiu, como estes reis viveram, como foi a geração deles, qual era a proposta de Deus, e vamos ver o período do cativeiro em Babilônia e o retorno do povo até a terra prometida novamente. Deixe o seu coração aberto, lápis, papel, nas mãos, o livro da Escola dos Gideões, e vamos estudar os livros históricos na sua segunda parte. Bem, nós vimos então a primeira parte dos livros históricos, vimos como Josué conquistou a terra prometida, como assentou o povo através de sorteios, e esses sorteios caíram exatamente cumprindo a profecia dita por Jacó ao despedir-se de seus filhos, lá em Gênesis, no capítulo 49, 50. Nós vamos ver que tudo se cumpre profeticamente. E vamos ver então hoje o livro dos reis. Vimos que o povo assentou na terra, as tribos, vem o período dos juízes, e dentre os juízes, vários deles, inclusive Gideão, que julgou por 40 anos Israel. Nós vamos ver que dentro do período dos juízes, Deus levanta o último juiz de Israel, que foi Samuel. Samuel unge os primeiros reis. Samuel ungiu Saul, Samuel ungiu Davi. Davi era um herdeiro legal do trono, porque Davi era genro do rei Saul. Sabemos que numa monarquia o rei governa em caráter vitalício. Depois do rei são seus filhos. Então, com a morte de Saul e a morte dos filhos homens de Saul, a morte de Jonatas, Abinadab, Malquissua, a morte de Isbosete, então Davi era um herdeiro legal do trono, por ser esposo de Mical, filha de Saul. Então, Davi era um herdeiro legal do trono e ele reina também durante 40 anos. Os 7 primeiros anos em Hebrom e 33 anos no Reino Unido, fazendo de Jerusalém a capital do reino. Então, vamos ver aqui o livro dos reis, que vai contar a história destes reis. É claro que não foi uma pessoa quem escreveu este livro todo. O escritor do livro de Hebreus, ele copiou, fez a compilação dos livros das crônicas, dos livros dos registros históricos dos reis. Provavelmente Esdras tenha feito esta cópia, este ajuntamento dos livros, ou uma equipe de sacerdotes e escribas da sua época. Então vamos ver aqui a divisão do primeiro livro dos reis. Primeiro, o começo do reinado de Salomão em Israel e em Judá, e a morte de seu pai Davi. Segundo, o reinado e as realizações de Salomão, especialmente a construção do templo em Jerusalém. Então vamos ver aqui, esses dois primeiros tópicos do livro dos reis, nós vamos ver o começo do reinado de Salomão. Vamos perceber que nas escrituras Davi reinou 40 anos, Saul reinou 40 anos, e Salomão reinou 40 anos. Então, os 3 primeiros reis estiveram agindo sobre a terra de Israel durante 120 anos. Saul, 40, Davi, 40 anos e Salomão durante 40 anos. Salomão, ele recebe tudo pronto. O Saul, ele começa a fazer uma integração na terra. Davi consolida essa integração que Saul fez e Davi aumenta as fronteiras de Israel. Davi conquista os reinos ao redor e Davi estabelece alianças fortes cujos reis pagam tributo a Israel. Davi então levou o reino no seu tempo até lá perto do Eufrates, até perto do Egito e nas fronteiras com seria hoje a Arábia Saudita,
Midian, Edom, Davi fez crescer e trouxe respeito das nações vizinhas ao reino de Israel. Salomão então recebe tudo mastigadinho, tudo pronto. Salomão, o nome dele significa pacífico ou cheio de paz. Filho da paz. Salomão recebe um reino de paz. Na verdade, nós sabemos que o plano de Deus é que o filho de Davi, que fosse reinar depois dele, deveria ser filho de Davi com Mical, a filha de Saul. Mas Mical, ela não cumpre sua tarefa. Mical não foi uma boa esposa. No momento que Davi teve de fugir do pai dela, fugir para não ser morto, Mical tinha de ter ido com Davi. Mical tinha de ter estado com Davi na caverna de Adulão, em Ziclag, onde Davi ia como fugitivo. Davi arrumou outras mulheres ali, como a Abigail, como a filha de Ainoã, mas era para Mical estar com Davi. E como ela não esteve no momento da dificuldade e também no momento glorioso da vida de Davi, quando Davi foi ungido rei de Israel, quando ele tomou Jerusalém, a capital ou a fortaleza dos jebuseus, ele toma Jerusalém e ele traz a arca em uma procissão de alegria e de gozo. Era para Mical estar com ele no momento do triunfo, mas Mical não esteve ao lado de Davi. E então Mical fica estéril, morre estéril, morre sem filhos. Davi, quando está trazendo a arca, as mãos dele estavam cheias de bênção, porque quando adoramos o Senhor, estamos na presença do Senhor, a bênção do Senhor está sobre nós e nós temos bênçãos para distribuir, paz, fertilidade, graça, o poder de Deus está sobre as nossas vidas, porque estamos em comunhão com Ele. Mical não recebeu a bênção que Davi tinha para ela. E então, assim que Mical rejeita esta bênção, você vira a página e encontra Betseba. E filho de Betseba é Salomão. Salomão, ele reina, mas o projeto de Deus seria outro. De uma criança que nunca nasceu, porque a mãe não soube compreender o seu chamado, não soube compreender a sua missão. Salomão, ele tem esse reinado de paz, mas Salomão, ele faz uma coisa muito grave. Deus havia dito a Moisés que quando o povo tivesse um rei, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, o Senhor havia dito, olha, quando vocês levantarem um rei, este rei, ele tem de fazer uma coisa, e 3 ele deverá evitar. Olha aí, em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14, olha o que está escrito, diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Então a ordem do Senhor era que ele não buscasse cavalos no Egito, que ele não multiplicasse muito prata ou ouro e nem tivesse muitas mulheres. Pois foi exatamente isto que Salomão fez. Muitas mulheres, cavalo, comércio exterior e comércio internacional, com cavalos comprados do Egito e vendidos para as nações do norte e do sul. E prata e ouro em abundância. E o que aconteceu?
o que o Senhor disse. O Senhor tinha falado que era para ele ter, o rei ter uma cópia da lei e ler todo dia. Ele não fez isso. Ele recebeu sabedoria. Ele conhecia a vontade de Deus, mas ele não foi obediente. O casamento com aquele tanto de mulheres perverteu seu coração. Salomão vai levantar o templo do Senhor, mas neste próprio templo ele vai permitir a abominação, porque Salomão desobedeceu. Desobedeceu um princípio, não leu a palavra e seguiu seu próprio caminho. Desobedeceu comprando cavalos, tendo muito ouro e prata e tendo muitas mulheres. Nós vamos ver então que a consequência disto é este terceiro ponto. A divisão da nação em dois reinos, o do norte e o do sul. E a história dos reis que os governaram até a metade do século IX a.C. Então vamos ver que o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Quando? Quando veio reinar o filho de Salomão, Roboão. O povo veio até Roboão e pediu a Roboão: por favor, Roboão, tira um pouco dos impostos. Está muito pesado, muito difícil. Seu pai fez grandes construções e fez palácios e fez isso. E a rainha de Sabá veio visitar Salomão e ela falou: não me contaram nem metade da sua glória. As roupas dos pajens, a comida que punha na mesa, e era tudo assim fantástico. Mas Roboão, filho de Salomão, quando assumiu o trono, os sábios disseram: tira os impostos, o povo vai te servir. Mas ele foi ouvir o conselho dos mais jovens e os jovens disseram: não, fala que vai piorar. Fala que o dedo mínimo do seu pai, você vai colocar muito mais força sobre o povo. Se seu pai castigou com açoites, você vai castigar com escorpiões, isto é, chicotes com a ponta de metal. E Roboão, então, perdeu o reino. Roboão, então, no seu reino, Israel foi dividido. 10 tribos seguiram seu comandante, um dos comandantes de Salomão, chamado Jeroboão. E apenas 2 tribos ficaram com o filho de Davi, com o filho de Salomão, Roboão, a tribo de Judá e Benjamim, por desobediência, por consequência do pecado de Salomão. A desobediência sempre é desastrosa, sempre, e o pecado traz as suas consequências. Vamos ver que Deus havia dado para Salomão a planta. Quando Davi morreu, Davi deixou com Salomão, ele disse: olha, Deus não me permitiu construir o templo, porque as minhas mãos estavam cheias de sangue. Davi foi guerreiro, Davi lutou, guerreou e deu a planta para Salomão. Deu muito dinheiro que ele tinha juntado, tirado dos inimigos, e Salomão então construiu o templo. Aqui nós temos então um modelo do templo de Salomão, no século X a.C., né? Então aqui na frente, onde ficava o altar de holocausto, o mar de bronze, ou a pia, né, de bronze, ficava sobre 12 bois de cobre, as 2 colunas imensas, lindíssimas, chamadas Jaquim e Boaz, as colunas de bronze altas, e as divisões do templo aí estão, e bem lá no fundo, a Arca da Aliança, no lugar santo dos santos. Aqui então temos a planta baixa, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Salomão construiu o templo, o cobriu de ouro por dentro, por fora, bronze, requinte. Este templo veio a ser uma das maravilhas do mundo antigo. E Roboão, então, assume o trono no lugar do seu pai, mas ele assume um reino que foi dividido. Dividido. E vamos ver as consequências desta divisão. Aqui nós vamos ter o Reino Unido, no período de Davi, de Salomão. Então aqui você tem todo Israel e Judá, com a capital Jerusalém. E aqui neste outro círculo verde nós temos
que o reino foi dividido. O reino do sul ficou chamando Judá, com a capital Jerusalém, e o reino do norte chama-se Israel, e a capital é Samaria. Então, Roboão fica ao sul com apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, estabelecendo Jerusalém por capital, e o reino do norte, com 10 tribos, segue Roboão. E a capital, um dos reis, depois de Jeroboão, o Onri, vai comprar uma montanha de um homem chamado Semer, e nessa montanha ele vai construir a sua capital. Por causa do Semer, o nome fica sendo Samaria, Samaria. O reino do norte e o reino do sul. Mas nós vamos ver algo terrível acontecendo nessa divisão do reino. É que o rei Jeroboão, quando ficou ao norte, Deus havia dito para ele, eu vou dar 10 tribos para você. Mas era para Jeroboão permanecer fiel ao Senhor. Era para Jeroboão vir ao sul, vir a Jerusalém, vir com o povo para comemorar as festas da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Mas ele ficou com medo. Ele pensou, se eu for com o povo para Jerusalém, o povo não vai querer voltar. O povo vai querer ficar lá em Judá e eu vou perder o meu trono. Eu vou perder o meu governo. Eu tenho de fortalecer o meu governo. Sempre que as pessoas pensam desta maneira tola, egoísta, elas fazem a vontade do diabo e perdem a vontade de Deus. Jeroboão, então, o que ele fez? Para segurar o povo no norte, para não deixar o povo ir para o sul para festejar as festas nacionais do povo de Israel, ele então colocou ao sul, na cidade de Betel, e ao norte, na cidade de Dan, ele colocou bezerro de ouro. Um bezerro de ouro ao sul, um bezerro de ouro ao norte. Ele pegou homens, gente sem caráter, gente sem escrúpulo, porque quem não tem o Senhor, não teme o Senhor, é uma pessoa que está livre na seu próprio entendimento, totalmente dissociado da vontade de Deus. O que eles querem é dinheiro, posição, não interessa se estão levando o povo para o buraco. E o que aconteceu? Aqueles 2 bezerros de ouro, um ao sul, outro ao norte, para que o povo viesse adorar, ele disse, eis aí, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. A mesma coisa que o Arão tinha feito, um bezerro de ouro. Eis aí os teus deuses que te tiraram do Egito. Sirva estes deuses, vamos fazer festa. E ele inventou um dia de festa. E o povo entrou na idolatria. Nós vamos ver que no Reino do Norte, o Jeroboão vai apenas o filho dele e a 3ª geração já não reina mais. E assim nós vamos ter 9 dinastias no Reino do Norte. 9 dinastias, 9 reis que governam e são depostos, são mortos, são assassinados e vem uma outra dinastia. Porque estão longe da vontade de Deus. Estão longe daquilo que o Senhor escolheu para eles. Vamos ver a história do Reino do Sul, Judá, desde a queda do Reino de Israel, até a conquista e destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia em 586 a.C. Então, o livro dos reis, o primeiro e o segundo livro dos reis, tratam da história desse período todo, desde quando o reino era unido com Salomão até a desunião, Reino do Norte, Israel, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. O livro dos reis trata destas histórias, conta estas histórias. E é interessante percebermos que Deus levantou no Reino do Norte homens, profetas tão maravilhosos como Elias e Eliseu. Elias e Eliseu profetizaram no Reino do Norte. E houve muitos profetas que profetizaram lá. Não foram ouvidos, é certo, mas ali estavam para trazer o povo de volta à sensatez. E nós vamos ver que o próprio Elias, quando ele estava num momento difícil, Deus disse, Elias, você não está sozinho. Eu separei 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. 7.000.
estão com você. Você não está sozinho. Quando pensamos que estamos sozinhos, descobrimos que não estamos, porque Deus está conosco e Ele levanta outras pessoas conosco, intercedendo por nós, intercedendo junto conosco. Não estamos jamais sozinhos. E lá, quando o reino se dividiu e o rei Jeroboão colocou aqueles 2 bezerros, Deus levantou um profeta anônimo, um profeta que não sabemos o seu nome, mas era jovem. E aquele jovem chegou na festa da consagração. O rei Jeroboão fez o bezerro de ouro e fez um altar de ouro para aquele bezerro. E quando ele ia colocar ali incenso sobre aquele altar, veio aquele profeta jovem, aquele menino de Judá, e disse para o rei: olha, rei, o Senhor mandou a sua palavra para que eu profetizasse a este altar, para que o Senhor mostrasse que Ele não aceita essa idolatria. Agora mesmo, nessa inauguração, esse altar de ouro vai se rachar. A sua cinza vai ser derramada no chão, porque sobre este altar serão queimados os ossos destes sacerdotes que estão aí, sacerdotes pagãos, sacerdotes idólatras, sacerdotes que você, ó rei, levantou. Vai nascer um rei em Judá chamado Josias, e ele vai pegar os ossos desses sacerdotes e vai queimá-los sobre o altar. E para mostrar que é Deus que está falando isso, esse altar vai se fender e a sua cinza vai se derramar. Na mesma hora, o rei apontou com o dedo e disse: prendam esse homem! Mas quando ele fez assim com a mão, ele não conseguia voltar a mão para o lugar. Ele não conseguia, a mão dele ficou igual estátua. E todo mundo olhando, e o rei não conseguia voltar a mão dele. E o rei entrou em desespero. E a única pessoa que podia ajudar o rei era o profeta. E o rei disse para o profeta jovem: por favor, ore por mim, me perdoa, ore por mim, para que eu possa voltar ao normal. E o profeta orou por ele, e ele foi restaurado. E o altar se fendeu. E anos mais tarde, levantou-se um rei chamado Josias, que abriu as sepulturas daqueles sacerdotes e queimou seus ossos, num ato profético de libertar Israel do jugo da idolatria, para que Israel pudesse ser livre para adorar o Senhor. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Vemos isto no Velho e no Novo Testamento. Então, no primeiro livro dos Reis, nós temos a história de Salomão, temos o reino quando foi dividido, temos a história de alguns reis que prosseguem no segundo livro dos Reis. Na Bíblia judaica não tem 2 livros dos reis, é apenas um volume só, mas é bem grande e na nossa Bíblia está dividida em primeiro livro e segundo livro dos reis. Vamos ver a teologia do livro dos reis. A palavra-chave é o cativeiro dos reinos. O reino do norte, Israel, vai para o cativeiro assírio e o reino do sul vai para o cativeiro babilônico. Então, no segundo livro dos reis, nós vamos ver como termina essa triste história de afastar-se da vontade de Deus. Quem busca o Senhor vai crescendo, quem busca o Senhor é abençoado, quem busca o Senhor vai caminhando em vitória, como a vida de Davi. Mas Davi, quando teve seu momento de falha, Davi recebeu a consequência do seu pecado. E os reis, ou aqueles que estão em liderança, têm uma tremenda responsabilidade, porque trazem junto de si, nos seus ombros, toda a nação. Quando o rei é bom e obedece o Senhor, toda a nação é abençoada. Quando o rei é desobediente, toda a nação sofre as consequências. E no segundo livro dos reis, nós vamos ver essa teologia. Que teologia dos reis? É que o mesmo que Deus falou para os juízes, o mesmo que Moisés falou para o povo, os profetas falavam para os reis. Não se casem com mulheres estrangeiras. Não tragam seus ídolos para dentro da sua casa. Salomão fez isso. Salomão casou, a Bíblia diz que Salomão teve 300 princesas e 700 concubinas. Um homem só com 1000 mulheres. Para que isso? Para mostrar seu poderio? Para que isso?
foi levado pelo sistema mundano dos reis das nações ao seu redor. Ele entrou no mesmo esquema. A igreja, cada Gideão, cada um de nós tem de ter esse cuidado para não permitir que o mundo influencie sobre nós e nos faça sair do centro da vontade de Deus. Dentro da teologia do livro dos reis, nós vamos ver que Deus tinha falado: se vocês desobedecerem, irão para o cativeiro. E lá no cativeiro vocês vão experimentar o que é a dor, o que é a opressão daqueles que não têm o Senhor como seu Deus. O reino do norte foi para o cativeiro da Assíria em 721 a.C. Foram para o cativeiro. Na Assíria, a maldade era tão grande que quando Jonas foi chamado para pregar a Nínive, ele disse não, ele fugiu, porque ele queria que aquele povo fosse confrontado, que aquele povo fosse morto, destruído, porque era o povo que levou cativo as 10 tribos do Reino do Norte. E essas 10 tribos nunca mais retornaram. São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Foram para o cativeiro e nunca mais voltaram. É certo que das 10 tribos que ali estavam, Ruben, Gade, Manassés, Efraim, Naftali, Zebulon, é certo que homens e mulheres, famílias dessas tribos moravam em Judá. Aqueles que queriam servir ao Deus de Israel, eles vieram e fortaleceram o reino de Judá. Principalmente quando havia um momento, um mover de avivamento na nação, então muitos vinham e se fixavam em Judá. Mas o reino do norte foi levado para a Síria e nunca voltou. Depois, o reino do sul também foi levado para o cativeiro, mas um cativeiro de 70 anos em Babilônia, e depois eles regressaram. O capítulo-chave de 2 Reis é o capítulo 25. Registra a destruição de Jerusalém e do templo. Somente os pobres da terra é que ficaram, e mesmo assim, muitos fugiram para o Egito. Nesse período, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, Deus levantou o profeta Jeremias. Jeremias pregou, Jeremias foi chamado como profeta, ele era um menino, era uma criança, era um adolescente. E quando Deus o chamou, ele disse: ai, Senhor, como é que eu vou falar? Eu não passo de uma criança. O pai dele era o sacerdote Ilquias. Os irmãos dele foram sacerdotes, mas Jeremias foi profeta. E ele teve uma tarefa tão dura que Deus disse: Jeremias, não se importe, mas eu te levanto como um muro de bronze. Eles vão lutar contra você, mas não vão prevalecer. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você. Mas Jeremias, eles não vão te escutar. As suas palavras não serão ouvidas, obedecidas por eles. Por isso nós temos Jeremias chorando, escrevendo Lamentações de Jeremias, que é um livro de lágrimas, de choro, porque Jeremias viu se cumprir no povo todas as profecias tão duras por causa da desobediência. As mães comendo os próprios filhos por causa da fome, da fome. Jeremias viu tudo isto, viu o templo ser destruído, queimado, a cidade queimada a fogo, os muros de Jerusalém caídos por terra, suas portas queimadas. Jeremias viu tudo isto como consequência do pecado do povo que não ouvia a palavra do Senhor. Jeremias, ele fala para as mulheres: elas coziam bolos para a rainha dos céus. Hoje ouvimos essa expressão também, rainha dos céus. É a mesma rainha dos céus que Jeremias está dizendo, que as mulheres coziam bolos para elas. E aquelas mulheres diziam: não, nós queremos servir, nós pedimos aos nossos maridos autorização e eles nos deixam. E enquanto a gente servia a rainha dos céus, nós tínhamos muita coisa, tínhamos a comida e bens, paramos de servi-la e então veio tudo isto sobre nós. Mas a idolatria do povo levou para o cativeiro. 70 anos. E nós vamos ver nesse capítulo-chave 25 a destruição de Jerusalém e do templo.
é interessante vermos como que o Senhor tinha falado para o rei Zedequias, através do profeta Jeremias, dizendo: olha, vocês vão para a Babilônia. Lá na Babilônia vocês vão plantar, vão colher, vão ter o seu comércio e vocês vão ficar lá durante 70 anos. E depois vocês vão voltar. E 70 anos era exatamente o tempo em que o povo, por causa da sua ganância, não deixou a terra descansar. 490 anos de monarquia, e nesses 490 anos a terra não descansou. A cada 7 anos a terra tinha de ser plantada, trabalhada durante 6 anos, e o 7º ano era o ano sabático, era para a terra descansar. E o povo não deixou a terra descansar durante 490 anos. 490 dividido por 7 dá 70. Então Deus disse: vocês vão ficar 70 anos no cativeiro para que a terra descanse. 70 anos. E aconteceu de acordo com a palavra de Deus. A esperança estava no remanescente que foi para a Babilônia, tendo o sinal da libertação de Joaquim por Evil-Merodach como favor do Senhor para o seu povo, visto que havia promessa de que voltariam para a sua terra. O povo ficou exatamente 70 anos. Se uma mãe foi grávida para lá, o filho voltou com 70 anos. É um bocado de tempo. 70 anos. Na Babilônia aprenderam o aramaico. Na Babilônia surgem as sinagogas, onde eles começam a cultuar o seu Deus, a cultuar o Senhor e mantendo a língua hebraica nos cultos na sinagoga. E este costume se espalhou por toda a terra, quando eles foram espalhados pelas nações, na diáspora, mantendo os cultos nas sinagogas. Até hoje temos as sinagogas judaicas. Mas o povo voltou do cativeiro na Babilônia. Então nós temos os outros 3 livros históricos: Esdras, Neemias e Esther. E Esdras e Neemias vão reconstruir a nação, vão reconstruir. Esdras reconstrói o templo e o culto, Neemias reconstrói os muros. E nós vamos ver a linda história da rainha Esther. Esther tendo um papel muito bonito e sendo usada por Deus para preservar a nação, quando um homem chamado Amã quis destruir toda a nação no Império Persa. Esther intercede junto ao rei pelo seu povo e Deus lhe dá a vitória. Ela estabelece a festa de Purim. Então vamos ver aqui, vamos ver uma relação cronológica do que está acontecendo no mundo no período de Esdras, Neemias e Esther. Vamos ver outras pessoas na época destes homens e mulher de Deus. Esdras, o período dele é de 457 a.C. Esdras, capítulo 7 ao 10, nós temos o 2º retorno. Veio a primeira leva de judeus com Zorobabel, veio o 2º com Esdras, com Neemias, 444 a.C., livro de Neemias, o 3º retorno. Então, o rei Ciro baixou um decreto permitindo que os judeus pudessem voltar para a sua terra. Veio a primeira leva de judeus com Zorobabel, veio a 2ª com Esdras, veio a 3ª com Neemias. Esdras restaura o culto, Esdras restaura o templo. Neemias, em 52 dias, restaura os muros de Jerusalém. Então, aí está dados da época, da cronologia para vermos. Vamos estudar um pouquinho o livro de Esdras. Seu nome significa Yahvé ajuda. Era um homem piedoso, marcado por forte confiança no Senhor, por integridade moral e repulsa ao pecado. Nós vamos ver que os nomes dos profetas são nomes proféticos. E Esdras diz, Yahvé ajuda. E Esdras, quando veio com o povo, ele disse, olha, o rei disse, eu vou mandar soldados, vou mandar o exército para te guardar, porque tem muito, eles estavam levando dinheiro, ouro, eles estavam levando madeira, eles estavam vindo com famílias e famílias, e eram presas fáceis para os ladrões. Então o rei disse, eu vou mandar uma escolta,
E Esdras disse, não, porque o nosso Deus nos ajuda. O nosso Deus vai enviar os seus anjos e vão nos guardar. O nosso Deus está conosco. A palavra de Esdras era uma palavra de fé e realmente Deus guardou o seu povo. Yahvé ajuda é o seu nome. Esdras foi um doutor da lei, um estudioso da palavra de Deus, sacerdote, escriba, que ensinou a palavra de Deus para o povo que retornou a Jerusalém. Mas encontraram Jerusalém destruída, tudo queimado. Levantam o templo. As pessoas começam a construir suas casas e depois vem Neemias, na terceira leva dos judeus, e reconstrói os muros de Jerusalém em apenas 52 dias, menos do que 2 meses. Esdras foi contemporâneo de Neemias. Neemias 8, 12, são personagens mundiais dessa época. Na época de Esdras e Neemias, Gautama Buda, na Índia, surge Buda na Índia, Confúcio na China, Sócrates na Grécia. Então, estes homens conhecidos na filosofia, na religião, tanto Buda, quanto Confúcio, quanto Sócrates, são contemporâneos de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias voltam, retornam de acordo com o édito do rei, e eles vêm para restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar as cidades destruídas na Palestina. Nós vamos ver em Esdras que vai acontecer a restauração espiritual, moral e social do remanescente do povo, capítulo 7 até o capítulo 10. Esdras, então, vai ser usado pelo Senhor para a restauração política, social e moral da nação. O povo lá na Babilônia ficou misturado, o povo, muitos deles até seguiram após outros deuses. Esdras e Neemias, então, vão ser usados pelo Senhor para fazer uma limpeza em Israel. Eles estavam casados com mulheres estrangeiras, asdoditas, mulheres filisteias lá da cidade de Asdod, e as crianças falavam meio asdodita, meio hebraico, e eles ficaram muito bravos, tanto Esdras como Neemias, e disseram, nós vamos limpar a nossa nação, despeçam as mulheres estrangeiras, as crianças, e vocês vão se casar com mulheres de Israel. Vamos limpar a nossa nação. Esdras fez isso. Esdras colocou a Bíblia nas mãos do povo, leu para eles e os trouxe de volta. Houve um avivamento no meio do povo de Deus. Em Neemias, nós temos os temas principais do seu livro, a reconstrução e dedicação das muralhas defensivas de Jerusalém. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, do rei da época da rainha Esther. Neemias, então, ele recebe do rei um favor especial. Um dia, Neemias recebe a notícia pelos seus irmãos, eles viajaram até Jerusalém, e Neemias pergunta, como é que está a cidade? Ele disse, a cidade está uma vergonha, toda queimada a fogo. Nossos irmãos que estão lá, maior pobreza, porque lá na Babilônia era tudo rico, a metrópole, água encanada, as casas bonitas, os jardins, os palácios, as praças, as ruas. E em Jerusalém, tudo queimado a fogo. Em Jerusalém, pobreza, pobreza. Animais, vai ver que cheio de rato, cheio de escorpião, cheio de perigos, de doenças, lixo, lixo. Aquele mofo, aquela coisa insalubre na cidade. E então, Neemias chora, e ele chora, e ora ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, do meu povo, misericórdia. E o rei viu o rosto de Neemias triste e falou, Neemias, por que você está triste? Nunca Neemias antes esteve triste. E ele disse, oh rei, é por causa disto, a minha cidade está queimada a fogo, tudo em cinzas, está uma desilusão, só pobreza. Eu gostaria de ir lá na minha cidade e restaurar os seus muros. E o rei então deu ordem, pode ir, Neemias,
você tem o meu aval. E Neemias, então, ele vai. Houve a reconstrução de todo o povo chamado Israel, em seu relacionamento com Deus, baseado na aliança. Então, no livro de Neemias, nós temos a restauração dos muros, mas nós temos a restauração do povo. É exatamente o povo de Israel que restaura os muros. E eles restauram de uma forma tremenda. Cada um vai construir na frente da sua casa. Os sacerdotes, os ourives, os perfumistas, as 10 portas da cidade são restauradas. A porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a última delas, que era a porta das águas, a porta da guarda, todas foram restauradas em 52 dias. Você sabe o tamanho de uma porta de uma cidade? Você sabe o peso de uma porta de uma cidade? Você sabe que na época que Neemias restaurou a cidade, os muros, não tinha guindaste nem cavalos mecânicos, era tudo na força do braço? 52 dias, aquele povo que era tido como um povo pobre e que estava ali em grande dificuldade, restaurou os muros. Porque teve uma liderança forte, sob a ordem do Senhor, sob a direção do Senhor. A teologia da graça em Neemias 13, de 1 a 3, ele fala dos casamentos mistos. Mas Ruth não era moabita e ainda não tornou-se bisavó de Davi? E, sobretudo, aparece na genealogia de Jesus? Sim, nós vamos ver que Ruth era moabita, mas Ruth, ela disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth é convertida. Não importa quem tenha sido a pessoa antes de se converter, o pior marginal, o maior malfeitor da humanidade, a maior prostituta, a pessoa mais suja. Mas quando recebe Jesus, torna-se santo, limpo, puro, porque os seus pecados são zerados. Deus não quer casamentos mistos. Se a pessoa se converte, glória a Deus, pode se casar. Mas se ela não se converte, é um casamento misto. E vai trazer sérias consequências. Vamos ver a história de Esther. Sua história se passa inteiramente no reinado de Xerxes, enquanto Esdras ministra durante o reinado de Artaxerxes I, assim como Neemias. Então, Esther é chamada Esther, a bela rainha. Uma moça linda da família de Benjamim, filho de Raquel. Muito linda, ela passa num concurso de beleza e ela toma o coração do rei. O rei tinha sua esposa, a rainha Vasti, mas a rainha Vasti, numa festa que o rei deu, que durou 6 meses, naquela festa, a rainha Vasti não quis obedecer à ordem do rei. O rei havia mandado chamá-la para que ela viesse à sua presença, para que o rei mostrasse a todos a sua beleza. Mas Vasti não foi. E então ficou uma situação constrangedora, porque todas as mulheres, quando ouvissem o que a Vasti fez com o rei, elas também diriam não para o seu marido. Quando o marido quisesse alguma coisa, elas diriam não, como a Vasti. Então, um dos eunucos do rei deu a sugestão que Vasti fosse tirada do trono e nunca mais fosse rainha. E o lugar dela fosse dado para outra. E que o rei depois fizesse um concurso de beleza entre as virgens da cidadela de Suzã. E entre essas virgens estava Esther. Esther foi escolhida neste concurso de beleza, casou-se com o rei e Deus tinha um propósito para Esther. A teologia dos escritos de 1ª e 2ª Crônicas é o povo de Deus, o rei, o templo, a bênção e a condenação divina. Nós vamos ver então que, só fechando a história de Esther, Deus a usou para preservar a nação. Quando estavam ainda no cativeiro, quando estavam ainda sob domínio persa, então, no mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, todos os judeus seriam mortos. Os inimigos entrariam com suas espadas e iam matar indistintamente os judeus todos e tomariam seus bens para o governo. Mas Deus levantou Esther. Esther dá um banquete para o rei
e pede ao rei a sua vida. O rei fala, mas quem está querendo te matar? E ela então conta, ó rei, o Amã, que é o seu primeiro-ministro, fez um sorteio para o dia 13. Todo o meu povo vai ser morto, inclusive eu, porque eu faço parte deste povo, do povo judeu. E o rei fica bravo com Amã. Amã tinha feito uma forca para o tio da Esther, para o seu primo Mardoqueu, e o Amã foi enforcado naquela forca que ele fez para o outro. E o rei colocou o primo de Esther, o Mardoqueu, como primeiro-ministro no lugar de Amã. E criou-se a festa de Purim, a festa de dar presentes uns aos outros, comemorando esta grande vitória com Esther. E vamos ver então o livro de 1ª e 2ª Crônicas. 1ª e 2ª Crônicas repete os livros dos reis, mas dentro do contexto de Judá. Traz tudo sobre o povo de Deus, o rei, o templo, a bênção e a condenação divina. Esta é a teologia que está nos livros das crônicas. Enquanto o livro dos reis apenas relata a vida dos reis, tanto do reino do norte quanto do sul, Crônicas pega apenas o reino do sul e ela tem uma visão sacerdotal de tudo o que está acontecendo. Então mostra o templo sendo levantado, mostra a lei de Deus, mostra o propósito de Deus na vida da descendência de Davi. Em Esther, nós vamos ter o estabelecimento da festa de Purim como uma festa a ser celebrada pelas novas gerações de judeus, bem como regulamentar a sua observância. Saiu um errinho aí. Esther, então, estabelece a festa de Purim, que é esta festa para comemorar a vitória do povo de Israel. Esther traz, então, esta conotação de muita alegria. A festa de Purim, na festa de Purim, eles, então, dão presentes uns para os outros. Nós vamos ver aqui um quadro com a cronologia bíblica, só para você se posicionar. Vamos ver aqui bem de pertinho agora, este quadro aqui. Então, na linha do tempo, nós temos aqui, desde Adão, temos os patriarcas, cerca de 2000 a 1500 antes de Cristo. Abraão, Isaque, Jacó. Temos Êxodo, a saída do povo do Egito, cerca de 1446 antes de Cristo. A conquista de Canaã por Josué, 40 anos depois. O Templo de Salomão é erguido no ano 968 a 859 antes de Cristo. A divisão dos reinos no filho de Roboão acontece 935 a 931 antes de Cristo. O reino de Jeú. Quem é Jeú? Jeú, ele vai reinar no reino do norte, é uma das dinastias do reino do norte, e ele que destrói a descendência de Acabe. A queda de Samaria, Samaria foi destruída e eles foram levados para a Síria em 722. O rei da Síria, Senaqueribe, vem para destruir Jerusalém, mas ele não consegue, porque ali está o profeta Isaías e o rei pede a Deus a direção. Então, para a Babilônia, eles só vão depois de 136 anos depois que Samaria caiu. Vão para a Babilônia, ficam 70 anos. Acontece a queda de Jerusalém, eles vão para o cativeiro, 70 anos, aí reconstrói o templo, o primeiro retorno, não é? do povo, vem a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros até Jesus. Da reconstrução do templo, desse período aqui até Jesus, são 400 anos que estão passando. E vemos então aqui num breve apanhado destes livros da Bíblia. Nós vimos então nos livros históricos de Reis, Crônicas. Crônicas é a repetição do que está no livro dos Reis, apenas enfocando o reino do sul, apenas enfocando a descendência de Davi. E vimos Esdras e Neemias reconstruindo a cidade de Jerusalém e Esther reinando durante o período persa e sendo usada por Deus para livramento do seu povo. E 400 anos depois,
de Neemias, de Esdras, virá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Virá humilde, montado no jumentinho, cumprindo as profecias, mas ele voltará para reinar gloriosamente para todo sempre. Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que você estude, que você guarde estas verdades em seu coração e você viva a vontade de Deus, sendo obediente à sua palavra. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.